Olá, pessoal. Eu vim falar um pouquinho para vocês de muitas perguntas que estão surgindo nas caixinhas, né? De perguntas ali sobre rotina alimentar. Qual o horário da janta do bebê? Qual o horário do almoço, dos lanches? Que isso tudo vai depender? A rotina, né? A gente não deve trabalhar com horários fixos para nada, né? Por exemplo, assim, o almoço rigorosamente às 11 ou ao meio-dia. O jantar rigorosamente às 17, 17h30 ou 19 horas. E se esse bebê acordar antes ou depois do planejado? Como é que vocês vão encaixando a rotina do bebê com as sonecas e os horários das refeições? Então, tudo vai depender, guardem bem uma coisa, tudo vai depender do horário que o bebê acordar de manhã. Vai começar pelo primeiro horário do bebê, que ele acordar. Então, no momento, por exemplo, um bebê de 10 meses, tá? Vou dar um exemplo aqui. A janela de sono, que é o tempo que o bebê permanece acordado, é cerca de 3 horas, certo? No momento em que esse bebê acorda às 7, por exemplo, 7, vamos supor uma janela de sono, a soneca dele vai ser dali 3 horas, correto? Então, lá pelas 10, cerca de 10 horas, a primeira soneca. Tá? E assim a gente vai contabilizando, tá? O intervalo entre as refeições, certo? Intervalos regulares entre as refeições, correto? Então, se esse mesmo bebê acordou às 6 da manhã, se eu estabelecer um horário fixo, né, às 10, esse bebê tem que dormir às 10. O que acontece aí? Se ele acordou às 6, 7, 8, 9, esse bebê não vai mais ter a janela de sono dele às 10 da manhã, vai ter a janela de sono dele com 10 meses lá pelas 9 da manhã, correto? Então, trabalhar com horários, intervalos regulares entre as refeições, entre as sonecas, tá bem? Então, a gente precisa fazendo esse ajuste. Conforme o bebê vai aumentando as janelas de sono, né? O bebê vai crescendo e vai aumentando a janela de sono, correto? Um bebê com cerca de 11 meses, em média, essa janela já aumenta para cerca de 3 horas e meia, 4 horas. Então, a gente vai ajustando os horários desse bebê, certo? Então, por exemplo, me perguntaram, né, várias perguntas em relação a que horário é o ideal para o bebê jantar. Tudo depende do horário que o bebê acordar, certo? O que a gente trabalha, que eu gosto de trabalhar na questão da rotina com a Eliana Dias, é a questão, né, de melatonina. A gente precisa respeitar a questão da melatonina, onde é que a gente tem um pico mínimo de melatonina, que é o hormônio do sono, para ajustar também, para aproveitar o hormônio do crescimento. Cerca de 7 da noite, 19, entre 19 e 8 horas, é um momento de menor quantidade, né, de melatonina. Então, é um momento em que o bebê deve ir para o berço, né? Começa a redução. Então, para o berço, esse horário. Então, se ele vai dormir cerca de 19, 19h30, 20 horas, a gente tem que pensar que essa janta não pode ser tão perto aqui também. Correto? Então, tudo vai depender, gravem isso, tudo vai depender do horário que o bebê acorda pela manhã. Aí, dali pra frente, a gente vai contabilizando. Outra pergunta muito comum: de quanto em quanto tempo eu ofereço as refeições pro bebê, né? O bebê acordou, mamou. Lanche da manhã, certo? Então, a gente contabiliza um intervalo entre 2 a 2 horas e meia entre refeições, tá? Lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, tá? Então, são 4 aqui, mais 2 que são contabilizadas também como refeições, o mamá aqui da manhã e o mamá antes de dormir, tá? Tudo depende da idade do bebê, obviamente. Tem bebês que vão continuar mamando nesses intervalos e tem bebês que já
já não precisam mais, mas isso é individualizado. Isso é visto de forma individual. Cada bebê tem uma necessidade, cada bebê tem uma demanda. Né? Tem bebês que no início da introdução alimentar já estão fazendo as refeições, né, com as 6 refeições bem estabelecidas, inclusive com o café da manhã. Só que isso é muito particular de cada criança, tá? Muito particular de cada bebê. E cada bebê é um, como sempre, né? Como a gente estipula, tá? Então, essa questão dos intervalos, né? Não existe, então, um horário. Que horário o bebê tem que jantar? Tá? Nas rotinas que eu faço, nas consultorias, eu monto a rotina de acordo com a idade do bebê e os intervalos regulares. Normalmente, tá? Por experiência, com a Eliana também, o jantar fica em torno de 17 a 18 horas, né? Entre 17 e 17h30, por aí, né? O lanche também mais cedo, 2h30, 2 horas, um pouco mais o lanche. E a gente contabiliza essa questão desse período então, tá? Então, fiquem bem atentas, assim, a rotina alimentar é importantíssimo, ter uma rotina alimentar e ter uma rotina das sonecas, tá? Por exemplo, uma das coisas muito comuns que eu pego em consultoria é o bebê perto dos 12 meses, ou independente, às vezes até mais de 12, fazendo 3 sonecas no dia. Picadas, eu quero dizer, com cochilos, certo? Porque esse bebê, a gente precisa respeitar a janela de sono. Por exemplo, se esse bebê tá indo para almoçar e não quer comer, né? Tá irritado, não quer sentar no cadeirão, não quer ficar ali, porque ele pode estar com muito sono, que é uma das coisas que não adianta oferecer alimento pro bebê com sono, não adianta, é um tiro do pé. Então a gente precisa, né, ou deixa o bebê descansar e oferece o alimento depois, mas respeitar a janela de sono dele. Então, se esse bebê, por exemplo, tá com 11 meses e tá com uma janela de sono de 4 horas, fica 4 horas acordado, e a gente tá colocando ele para dormir com 2 horas de intervalo, é provável que ele vá ficar resistente para fazer essa soneca. Uma, por quê? Porque ele não tá com sono, certo? E outra, porque ele vai lutar contra aquele momento que ele não tá querendo e não vai querer fazer a soneca. E o que vai acontecer aí? Se ele adormecer, ele vai fazer uma soneca curtinha. Então vai ficar fazendo 3, 4 sonecas de 20 minutos, 15 minutos, entende? E as sonecas não vão ser reparadoras. O bebê não vai descansar como de fato precisaria descansar. Então, é mais efetivo, talvez, segurar aquele bebê um pouquinho, dar uma volta, pega no colo, mostra os passarinhos, mostra as árvores, mostra a pessoa, dá uma volta, esse bebê, né, se tá muito curto o intervalo entre essa janela de sono, e tentar ficar com ele mais em alguma atividade, para depois sim, após chegar à janela de sono ideal para a idade daquele bebê, colocar então sim o bebê para dormir, tá? Porque senão ele vai estar sempre irritado, sempre cansado, vai brigar para comer, não vai querer sentar no cadeirão, porque ele tá com sono, ele quer mais relaxar e dormir, tá? Então, uma questão, né, janelas de sono e intervalos regulares entre as refeições é imprescindível para ter uma rotina ideal, né? Tanto de alimentação quanto do sono. E elas andam juntinhas, tá? Alimentação e sono andam juntinhas. Então a gente não pode achar que uma vai andar sozinha, uma tá ok e a outra não tá tão alinhada, tá bem, pessoal? Então esse é um recado que eu quero dar para vocês, que é fundamental.